Olá, mais uma vez aqui. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus e me deu uma curiosidade imensa de falar sobre o que aconteceu com Ló e Abrão. E eu estou lendo aqui no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 7, que diz assim: Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus que habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, a parte de mim. Se fores para a direita, e escolhereis a esquerda, e irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Louvado seja Deus. Eu vi nessa mensagem uma coisa, um exemplo muito edificativo da parte de Abrão, que quando Ló, que tinha os seus pastores de ovelhas, e Abrão também tinha seus pastores, e houve ali uma grande contenda. Certamente aquela contenda ela poderia também atingir Abrão. E Abrão, vendo que isso estava crescendo, Abrão apresentou essa proposta para o seu sobrinho Ló. Nós tiramos exemplo como é a dificuldade, muitas das vezes, evitar algum tipo de contenda, porque às vezes as pessoas não encontram a resposta, não encontram a solução, e naquele momento não sabemos qual foi doloroso para Abrão ele tomar essa decisão, porque eles estavam em família, eles estavam assim, em termos de sociedade. Quantas sociedades entre pessoas, entre amigos, ela acaba em resultados tremendos, não edificativos, mas Abrão era um homem abençoado por Deus, e Ló, se seu sobrinho, normalmente, Abrão poderia ter o ajudado, lhe ensinado a ser também um dono de propriedade, ter pastores, ter fazendeiro, por exemplo. E quão doloroso nós vemos nessa mensagem, como deve ter sido para Abrão tomar essa decisão. E falou para Ló: olha, estou vendo
está havendo contenda com seus pastores, com os meus pastores. E não é bom que nós tenhamos contenda. Nós contendemos porque somos irmãos. Eis aí o campo. Escolhe. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Muitas das vezes é necessário tomar uma atitude para as coisas não ficar horrenda. E diz a palavra de Deus que Ló ergueu os olhos e olhou para uma banda mais bonita do campo. Estava aqueles campos verdejantes e Ló escolheu. E Ló, a palavra de Deus diz que ele se direcionou, que antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, aqueles campos eram maravilhosos, eram lindos, e Ló escolheu um lugar melhor, aparente aos olhos. Mas nós cremos na palavra de Deus que Deus estava preparando algo melhor para Abraão. Então, mais à frente, depois desse acontecimento, Deus chamou Abraão e disse para ele, no versículo 14, no capítulo 13 de Gênesis, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora tu os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de te dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Louvado seja Deus. O que vemos é que Deus sempre abençoa os pacificadores, aqueles que são orientadores, aqueles que são aconselhadores, aqueles que têm a bondade no coração, aqueles que estão na direção de Deus, aqueles que realmente se preparam ou se deixam preparar para que Deus venha lhe abençoar. Então o Senhor falou com Abraão, levanta e olha desde onde você está e olha aqui. Agora, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Deus deu os 4 cantos da ponta da onde ele se encontrava. Deus falou, toda essa terra eu te darei. E te darei uma grande geração, um grande povo. Diz a palavra do Senhor, e te dá a ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra. Essa mensagem de Abraão é muito maravilhosa, ela é muito grande, extensa, tem um comprimento maravilhoso que não dá para falar em poucas palavras,
que um dia Deus falou que todo o povo da terra seria bendito em Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. É uma mensagem extensa e aqui nós podemos ver o início do poderio de bênção na vida de Abraão. Que Deus continue falando melhor em cada coração.